Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite também. Hoje, quinta-feira, 9 de setembro de 2021, nossa aula de geografia. Voltamos, né? Desde ontem voltamos aí de um feriadão, né? Tivemos aula na segunda-feira online para todos os alunos, tanto os presenciais como os online, assistiram a mesma aula. Hoje, quinta-feira, né, dando continuidade ao nosso conteúdo. Já estamos aí no dia 9 do mês de setembro, né? Da mesma forma que agosto, setembro tá voando, né? Tá bem rápido. Pois bem, estamos falando sobre representações de espaços, né? Diferentes formas de representações. Vamos à nossa correção. Aí ainda vamos continuar dentro desse assunto, porque na próxima semana, na próxima aula, a gente já vai mudar. Ainda vamos continuar dentro de representação. Porém, a gente vai focar na, na questão do visual, não é? Como é que a gente vê, tá? Essas representações. Então, vamos à nossa correção. E vamos falar um pouco mais aí sobre representação de espaço. Eu vou deixar uma atividade para vocês, está dentro desse assunto ainda. Então vamos lá. Peguem aí o livro de vocês, o livro de geografia. Vamos à correção da aula da quinta-feira passada, que foi dia 2, tá? Abram aí o livro de vocês na página 85. A gente fazia a correção, depois a gente volta a fazer uma reexplicação. Vamos fazer uma revisão aí em cima de todo o assunto sobre representação e dar continuidade à atividade. Então, na página 85, deixei duas páginas para vocês. 85 e 86. Na 85, atividade 1, pedi assim. Observe as formas de representações dos espaços a seguir e escreva se é foto, desenho ou maquete. Então, tinham 3 imagens. Você só tinha que dizer qual era a foto, qual era o desenho e qual era a maquete, tá? Então, a resposta, a sequência correta da resposta é a seguinte. A primeira imagem, desenho. A segunda, maquete. E a terceira, foto, tá? Ficou desenho, maquete, foto. 2. Ligue as formas de representação correspondentes a um mesmo espaço. Temos novamente 3 imagens de um lado e 3 imagens do outro. A gente só tem que mostrar, a gente só tem que fazer a associação da foto para o desenho. Tá? Então, o primeiro é do lado direito, né? Tá no segundo do lado esquerdo. Aí o segundo do lado direito tá no terceiro do lado esquerdo. E o terceiro do lado direito tá no primeiro do lado esquerdo, tá certo? A sequência correta é essa da imagem. Na página 86, tinham 6 imagens e vocês teriam que colocar A para foto aérea e B para foto de arquitetura, certo? Então, a primeira imagem é foto de arquitetura, a segunda ao lado, né, é foto aérea, depois vem foto de arquitetura, foto aérea, aérea e arquitetura. A sequência ficou BA, BA, AB, certo? Pois bem, como eu falei para vocês, o nosso assunto é representação, né? Representando diferentes espaços. Quando a gente iniciou esse assunto, o primeiro foi falando sobre o Sol e o Sol e a Lua, né? Vinha falando aí sobre o dia, a noite, o nascer do Sol, que é o nascente, o pôr do Sol, que é o poente,
Falamos sobre os horários, né? Sobre os ponteiros, falamos sobre os segundos, minutos e entramos nesse assunto representando diferentes espaços. E a gente concluiu que um determinado espaço ele pode ser representado de várias formas. A gente viu que ele pode ser representado através de fotos, de desenhos, maquetes, plantas baixas, mapas, né? Principalmente os mapas. Então, são uma infinidade de meios de representar um mesmo espaço. Falamos sobre os mapas. Falamos sobre os mapas atuais, sobre os mapas antigos. Vimos que os mapas servem para nos orientar, né? Da mesma forma que a Rosa dos Ventos também serve para nos orientar. O que é que acontece com os mapas antigos e os mapas atuais? Os mapas antigos eles eram muito simples, né? Geralmente eram feitos em couro de animais, desenhados na parede, em pedaços de argila, né? Então ficava difícil de ter os detalhes que hoje temos. A gente pode ver que até a questão do colorido ajuda muito a identificar, né? Porque a partir do colorido do mapa vem a legenda. E com a legenda a gente consegue identificar sobre o que está falando, né? Que local é aquele, qual é o assunto desse determinado mapa. Aí, falando de mapas, mostrando aí novamente, olha, a diferença, tá? O mapa Império, né, do Brasil Império, e o mapa atual. Como ele vem, os estados já haviam sido definidos, né, no Brasil Império. Porém, surgiram outros, né? Como o Acre mesmo não existia. Mas a gente sabe que com o colorido do mapa atual, fica muito mais fácil eu conseguir identificar que estado é aquele, né? Me referindo ao mapa do Brasil, tá? A gente sabe que mapa ele pode representar tudo, né? Existe mapa para tudo. Mapa sobre a vegetação, mapa sobre a população. Tá vindo aí o IBGE, né, que faz a contagem da população e eles também representam através de um mapa, tá? Então, esse assunto, a questão do mapa, ele é riquíssimo, né? Hoje em dia, principalmente, por causa dos avanços, né, nos estudos, na ciência. Então, melhorou muito para a gente, lógico, né? Para poder identificar um lugar. A gente sabe que hoje eu consigo chegar a algum lugar que eu não conheça simplesmente com o uso do meu celular, né? Quando eu coloco lá o Google Maps, ou então outro aplicativo, né? Waze, Moving, né? Então, qualquer um desses aplicativos, ele me leva a qualquer lugar. E quando eu utilizo, quando eu falo do Google Maps, eu consigo ver em tempo real. Lógico que não é o atual do dia, né? Pode ser que a imagem seja de 2 anos atrás, mas aí a mudança é mínima em relação a um mapa muito antigo, né? De 1800 e alguma coisa. Então, hoje em dia está muito fácil se localizar. Porque a ciência hoje está bem avançada, né? Utiliza recursos e técnicas modernas, como satélites, câmeras fotográficas, computadores e radares. Graças ao satélite, a gente tem tudo em tempo real, né? Pois bem. Quando a gente fala em mapa, a gente fala nas partes do mapa, né? E é o que ajuda a fazer melhor a leitura daquele mapa. Quando eu pego um mapa que não vem informação nenhuma, como eram os mapas de antigamente, ia ficar muito difícil, eu ia ter que demorar um tempo para descobrir sobre o que estava falando, já que não vinha legenda nem símbolo, ficava difícil identificar, né? A orientação espacial, a Rosa dos Ventos sempre veio nos mapas, então já ajuda na questão de localização do norte, sul, do leste e do oeste, né? Já facilita muito. Porém,
Quando o mapa vem completo, como vem hoje em dia, fica muito mais fácil, gente. Então, a gente falou também sobre as partes dos mapas, né? Falamos aí sobre título, legenda, símbolos, escala, orientação espacial e data. Então, o título informa o que se pode obter do mapa proposto, né? Sobre o que está falando aquele mapa. A legenda é importante porque indica, por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes, dados sobre os mapas. Se a gente está falando sobre uma linha de trem, uma linha férrea, então ele vai colocar lá pontilhada, vai colocar alguma coisa que diferencie. Fora isso, fora a legenda, ainda tem a questão dos símbolos, né? Que se eu falo em aeroporto, provavelmente lá no mapa vem um aviãozinho indicando que ali é um aeroporto. Quando a gente utiliza os aplicativos de ônibus, no mapa vem os ônibus pequenininhos indicando que ali é uma parada de ônibus. Então o símbolo ajuda bastante, né? São desenhos que aparecem nos mapas e que significam ou representam algo. No mapa do livro, né, na página 78, tinha aí uma cruzinha vermelha e todo mundo já sabia, né, na sala, que era falando sobre o hospital. Bem antes de fazer a leitura, já se identificou onde localizava-se o hospital. Aí a gente fala sobre escala, que a escala ela vem bem na lateral do mapa, né? E é feita para que a gente saiba em quantas vezes o espaço real foi diminuído para ser representado. Então, a escala ela indica quanto que a gente teve que diminuir aquele determinado espaço para poder fazer o mapa, tá? Porque a gente sabe que o mapa, ele não tem dimensão para representar o, o verdadeiro tamanho, né? Do que ele está representando. Então, para isso, ele precisa ser diminuído, né? A orientação espacial, em geral, é representada pela rosa dos ventos, indicando qual é a direção do norte, do sul, do leste e do oeste. Ainda bem que na época de 1800 e alguma coisa já tinha, né, a rosa dos ventos e ajudava bastante. Eu fico imaginando esse pessoal que navegava, que fazia trilhas, né, que fazia os desbravadores, a dificuldade que tinha de se localizar, né? Acho que muitos devem ter se perdido. E por último, a data, né? Por que a data é importante? Porque o mapa feito hoje é como eu falei para vocês do Google Maps. A imagem que tem no Google Maps não é a atual. Talvez não seja de hoje. Tenha sido de 2 anos atrás, 3. Então, durante esse período, do dia que foi feito o mapa, até o dia de hoje, muita coisa pode ter mudado. Um espaço em que tinha uma área verde pode ter sido desmatado para a construção de um shopping, né, que acontece muito, ou construção de condomínios, né, de prédios. Então, a gente sabe que acontece bastante. Então, para isso que tem a data do mapa, para que a gente saiba quando foi feito e se a gente for comparar com o atual, a gente vê o que foi que mudou naquele período, né, naquele espaço de tempo. Falamos sobre cartografia também, tá? A gente falou também, entrou sobre em cartografia, né, que é a ciência que estuda a preparação e a interpretação e a organização dos mapas, né, que é cartografia. Aí a gente falou sobre representação, continuou, né? Representação dos espaços. Aí a gente entrou no assunto foto aérea e foto de arquitetura, tá? Quando a gente fala em... Existem várias formas de representação. Uma das formas é a foto, não é isso? Então, nessas fotos, ela tanto pode ser aérea, como pode ser de arquitetura. A foto aérea é aquela que é tirada por cima, né, do local. Hoje em dia se usa muitos drones, né, para fazer essas fotos. E a de arquitetura é aquela tirada de um determinado ponto, de um determinado local, muito mais próxima para que a gente consiga ver os detalhes daquela arquitetura, daquele local.
tá? Aí a gente falou também sobre os desenhos, né? Que os desenhos são feitos podem ser feitos de diversas formas. Tem aí o desenho mesmo da casa. Aí ele traz também a planta baixa, que a gente já falou também no comecinho do assunto, né? Que é a representação de um espaço também. E temos um mapa. Então, é o mesmo assunto. O desenho de uma casa, aí tem a planta baixa dessa determinada casa e tem um mapa de como chegar a essa casa, certo? Porém, todos três, né, são representações de espaço, que é justamente o nosso assunto da terceira unidade. Além dessas três formas de desenho, né, o desenho propriamente dito, a planta baixa, o mapa, temos também as maquetes, que traz uma realidade maior daquele local, tá? Fiz o mapa da rua, fiz o desenho da casa, fiz a planta baixa, fiz o mapa da rua, de como chegar naquela casa. Melhor ainda se eu der a essa representação um, uma criatividade maior, né? Utilizando qualquer outro tipo de material e formando aí a maquete. Tá? Eu posso fazer lá a pista, posso colocar os carrinhos, faço os prédios, as casas e posso utilizar qualquer tipo de material para fazer uma maquete, né? O melhor é isso, né? Elas são mais volumosas, mostram mais detalhes dos espaços. E para continuar esse assunto, a gente já iniciou as atividades de representação dos espaços, né? Quando a gente fez essa atividade que foi corrigida hoje, tá? Aí, para dar continuidade a esse assunto, já que na próxima aula a gente já vai falar sobre as vistas de um espaço, a gente vai falar sobre o ponto de vista propriamente dito. A gente vai falar sobre a visão que a gente tem de frente, no lado esquerdo, no lado direito, não é uma visão lateral de um espaço. Então, a gente vai falar sobre esse tipo de assunto, não deixando de estar dentro do assunto representação. Porque se a gente for olhar direitinho, ainda é uma forma de representar um determinado espaço, só que aí de acordo com a minha visão, não é? Na minha frente, o que é que eu estou vendo? Aí a gente vai detalhar bastante esse tipo de assunto, certo? Porém, ainda se trata de representação de espaço, porque vai ser a minha visão daquele determinado espaço. Como é que eu estou vendo, né? Se eu olhar lateralmente, qual a visão que eu vou ter? Né? Se eu olhar com uma visão oblíqua, né? Uma visão do lado, né? Como que será? Como que eu vou interpretar essa visão? Então, tudo isso a gente ainda vai continuar vendo. Vai falar sobre lateralidade também, esquerda e direita, para reforçar, não é, o assunto. Em sala eu fiz algumas atividades e vi que a maioria domina já esse assunto de lateralidade. Então, a gente vai permanecer nesse assunto até o final da terceira unidade, tá? Vai ser espaço, representação e visão, né? Vai ser o nosso conteúdo aí até chegar o dia da entrega dos novos envelopes, do envelope da terceira unidade, certo? Pois bem, para exercitar, né? Continuar exercitando aí esse assunto de representação de diferentes espaços, representação de espaços, eu vou deixar para vocês a continuação das duas atividades que eu deixei na aula anterior, certo? Quando a gente falou sobre representação dos espaços, foto aérea, foto de arquitetura, planta baixa, maquete, o desenho, né?
quando a gente fala, o mapa também, né? Principalmente. Então, quando a gente iniciou esse assunto, na aula passada, que foi dia 3, eu deixei apenas 2 atividades para vocês. Já para a gente reforçar novamente, falar um pouco mais sobre esse assunto, porque pode ser que se tenha alguma dificuldade na questão da identificação daquela representação. Como é que está sendo feita aquela representação? Então, para que não surja tantas dúvidas, né, eu procurei dar uma reforçada nesse assunto de representação, já que é um dos nossos assuntos das atividades avaliativas, né? Então, vou deixar para vocês 87 e 88 no nosso livro de geografia, tá? Então, pega aí o livro para a gente acompanhar aí a explicação. Página 87 tem o seguinte, atividade 4 e 5. Observe as maquetes e escreva o nome dos espaços representados. Tem 2 imagens. No caso aí são 2 maquetes. Você só vai ter que dizer que espaço é esse. Na primeira imagem e na segunda. O que é que essa maquete está representando na primeira imagem? O que é que a segunda maquete está representando? Tá? 5. Observe as imagens e escreva o nome dos espaços representados. A mesma coisa. Só que aí no 4 são maquetes. Você vai dizer o que é que cada uma está representando. E no 5 são desenhos, né? Aí tem o primeiro desenho, você vai dizer o que é. Tem o segundo, o terceiro e o quarto. Presta atenção, porque vem algumas dicas aí, alguns símbolos, para que vocês consigam identificar mais rápido esses espaços, certo? São 4 espaços na atividade 5 e 2 espaços na atividade 4. Na página 88, atividade 6, você vai analisar as imagens dos espaços e classifica escrevendo D, se forem desenho comum, né? M, se for mapa, e P, se for planta baixa. Esse eu acho que tá bem mais fácil, tá? São 3 imagens. Na primeira, o que é que representa? Você vai ver se é desenho. Se for desenho, coloca D. Se for mapa, coloca M. Se for planta baixa, você coloca P. A segunda imagem, dá uma olhada novamente, com calma, né? Lógico, porque quando a gente faz as coisas com muita pressa, termina errando. Então, dá uma olhada na segunda imagem e vê se a imagem representa um desenho, uma planta baixa ou um mapa. Aí você identifica pela letra. E a última imagem também, muito fácil, né, gente? De cara já dá para saber o que é, né? Então, coloca D se for desenho, M se for mapa e P se for planta baixa. Atividade 7, ainda na página 88. Faça a correspondência entre as formas de representação de um mesmo espaço. Aí eu tenho um espaço com a letra A e o outro com a letra B. Aí você vai dar uma analisada para ver se o espaço A está representado em que imagem aí abaixo. São 4 imagens para que você associe qual dessas 4 imagens corresponde à imagem A. Qual dessas 4 corresponde à imagem B. Então, serão 2 imagens correspondentes à imagem A e 2 correspondentes à imagem B. Tá? Já dá para a gente identificar aí, porque tem uma das imagens tem uma piscina, né? Aí já dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que está falando. Pois bem, como eu falei para vocês, esse é um dos nossos assuntos, né? Esse é um dos nossos assuntos da terceira unidade, representação de espaços. Primeiro a gente falou sobre os tipos de representação, né, que a gente viu que um determinado espaço ele pode ser representado de várias formas, né? Eu posso trazer para vocês uma foto de um local, posso trazer uma planta baixa, posso trazer também um mapa, né? Então tudo isso são formas de
representação. Vimos também um avanço, que com o avanço da tecnologia, né, graças a Deus, muita coisa mudou e hoje fica muito mais fácil fazer a leitura de um mapa, o que não acontecia há muitos anos atrás, né? Porque como não tinha na época tanto estudo, tanto conhecimento, não se fazia uso de algumas tecnologias, até porque não existia, né? Que temos hoje, que facilita muito, ajuda muito na questão da leitura do mapa, né? Fica muito mais fácil. Qualquer um hoje em dia consegue pegar um mapa e identificar sobre o que ele está falando, né? Primeiro você vai olhar logo o título desse mapa. Aí já vai descobrir de cara sobre o que ele está falando. Aí depois você começa a olhar a legenda. Olhou a legenda, já vê que o que é que está representando ali, né? O que é que tem naquele mapa. Tal cor, pontilhado. Aí depois você começa a observar os símbolos. Já ajuda muito mais, né? Porque aí você consegue identificar se tem área verde, se tem algum parque, se tem pistas, né? Se tem hospital, se tem algum supermercado, igreja, escola, bancos. Então, tudo isso vai estar ali dentro do mapa, representado por símbolos, né? E quando tem a rosa dos ventos, que é a orientação espacial, eu consigo identificar. Se no mapa, no alto do mapa, tem uma área verde, eu consigo dizer que aquela área, naquele mapa, a área verde localiza-se ao norte, porque a gente sabe que na Rosa dos Ventos, a parte de cima representa o norte, e embaixo o sul, de um lado leste e do outro oeste, tá? Pois bem, reforçando esse assunto, senti a necessidade de reforçar o assunto por se tratar de um assunto que não é tão leve, não é tão fácil, porém, nem se preocupem, porque ainda será visto por muitos anos aí a questão da representação, tá? Pode ser que mude de nome, mas o assunto vai ser visto aí no terceiro ano, no quarto, no quinto ano. Então, isso é só o início do assunto representação de espaço, tá certo? Mas aí eu senti a necessidade de falar novamente sobre representação antes de entrar para o ponto de vista, né? A nossa visão diante do espaço representado, certo?